Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, com um verdadeiro leilão por Richard Rios. São 6 os clubes interessados no exterior. Fala também do Palmeiras, o que há de verdade na informação de que Richard Rios cedeu 10% dos direitos da sua negociação para o Palmeiras para que seja vendido para a Europa. Te atualizo para completar sobre Danilo, ex-volante do Palmeiras, muito perto do Botafogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Dudu punido pelo STJD e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre um ex-zagueiro do Palmeiras, Felipe Jack, foi titular e um dos mais elogiados na vitória do Como em amistoso contra o Lille, 3-2. O Felipe Jack é um zagueiro de muito potencial que foi recentemente comprado pelo Como, já havia participado de uma partida como titular na última temporada do Campeonato Italiano. Agora de falar sobre Dudu, atacante do Atlético Mineiro, punido com 6 jogos de suspensão, tudo por causa daquela briga com Leila Pereira. Você vai lembrar que a Leila estava provocando o atacante então no Cruzeiro. O Dudu respondeu mandando um VTNC pelas redes sociais endereçado a Leila. Nessa sexta-feira ocorreu um julgamento no STJD, o Dudu se ausentou, mas mandou mensagem pedindo desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas sem citar Leila Pereira. No fim das contas, o jogador pegou um gancho de 6 partidas por misoginia contra a Leila. Importante lembrar que nesses 6 jogos de suspensão, Dudu fica de fora também das 2 partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil. E imagino que o Galo possa recorrer da decisão pedindo a liberação do atleta depois do cumprimento de pelo menos um jogo de suspensão. Dudu que ainda terá de pagar R$90 mil de multa. Só para completar, além do VTNC, que depois do Dudu disse que teria relação com o Cruzeiro, ele também escreveu em outro post, abre aspas, falsa mais do que nota de R$2, se referindo a presidente Alviverde. Para de falar sobre o Botafogo, John Textor correu enorme risco de ficar sem um controle acionário do Botafogo. Nos últimos dias, os novos acionistas do Lyon, que tiraram o Textor da frente do clube francês, também desejaram tirar o Textor do controle do Botafogo. Eu me refiro a Michele Kang e também ao grupo Ares. Importante contar que esse grupo teve participação decisiva para que o Textor pudesse assumir o Lyon. Foi para esse grupo que o Textor recorreu quando pediu um dinheiro emprestado para a compra do Lyon. Pois bem, ele pegou o dinheiro, comprou o Lyon, mas nunca devolveu o dinheiro para o grupo Ares, que a partir de uma associação com a Michele Kang assumiu o controle acionário do Lyon. Como a ideia é tirar o Textor de tudo que ele tem hoje no futebol por conta da inadimplência, esse grupo Ares e a Michele Kang também tentaram tirar o Textor do Botafogo. Acontece que a associação, presidida por João Paulo Magalhães, além de uma série de outras pessoas, todos foram radicalmente contrários à exclusão do Textor do quadro societário. Diante dessa situação, o Textor está criando uma nova empresa, um fundo nas Ilhas Caimã. A empresa vai se chamar Eagle Football Group. E essa empresa está comprando o Molenbeek e também o Botafogo da Eagle Football Holding. Enfim, um verdadeiro caos que mexe muito pouco com o dia a dia do Botafogo, mas houve-se o risco de o Textor perder o controle acionário do Botafogo. Bora te atualizar sobre o Palmeiras com mais um leilão em relação a Richard Rios. E cada dia que passa aumenta o número de interessados. Mesmo com a desistência da Roma, que pulou fora da operação, hoje são 6 clubes dispostos a contratar o volante colombiano. São eles Zenit, Benfica, Porto, Wolverhampton, Nottingham Forest e Everton. Dá para dizer que o Zenit e o Benfica são os favoritos. O único que colocou os 30 milhões de euros que a Leila pediu foi o clube russo. Mas o Richard Rios ainda resiste à ideia de se mudar para lá, sob a alegação de que o Zenit não participa de competições europeias. O Benfica chegou a oferecer 25 milhões de euros, a proposta foi recusada. Um diretor do Benfica esteve em São Paulo para conversar com o Anderson Barros e também com o jogador, e há a promessa de que nos próximos dias outra oferta será apresentada. Dá para dizer hoje que, como a Roma saiu da disputa e a Inter de Milão ainda não apresentou proposta oficial, o Richard Rios prefere se mudar para Portugal. Importante, para completar, contar que o Palmeiras enfrenta nesse domingo o Atlético Mineiro precisando de resultados. Tropeços recentes no Campeonato Brasileiro fizeram com que o Verdão perdesse distância em relação ao Cruzeiro, 30 pontos para a Raposa, 23 para o Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras tem 2 jogos a menos.
falar sobre Danilo, ex-volante do Palmeiras, está bem perto de virar reforço do Botafogo. Notícia que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Nos últimos dias contei para vocês que o Danilo havia sido avisado de que estava fora dos planos do Nottingham Forest. E entre os interessados aparecia o Botafogo. Quero contar que John Textor e Evangelos Marinakis, o Textor é o dono da SAF do Botafogo, o Evangelos Marinakis é o dono do Nottingham Forest. Esses dirigentes haviam se acertado para a transferência do Danilo da Inglaterra para a França. Na França existe o Lyon, time do qual o Textor era dono até outro dia. Por conta das restrições impostas ao Lyon, por causa de toda a dificuldade financeira, o acordo do Danilo caiu, mas o Textor e o Marinakis fizeram acontecer para que o jogador se transferisse para o Botafogo. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a contar na live dessa quinta-feira que o Danilo resistia à ideia, até porque tinha a intenção de continuar no futebol europeu. Ele acabou sendo convencido a se mudar para o Botafogo e o acordo deve ser sacramentado nas próximas horas. Negociação de 22 milhões de euros, ou 142 milhões de reais. Terceiro negócio recente feito entre Botafogo e Nottingham Forest. Nos últimos dias, Igor Jesus e Jair já haviam sido negociados com o clube inglês. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras. E há uma justificativa importante para explicar a distância cada vez maior do Palmeiras em relação aos líderes. Nesse momento o Verdão aparece em quinto, com 23 pontos conquistados contra 30, por exemplo, do Cruzeiro. É bem verdade que o Palmeiras tem jogos a menos em relação à Raposa, são 2 partidas. Mas a grande diferença do Palmeiras para Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino e Bahia, que estão à sua frente, está no aproveitamento de pontos nos jogos contra os times na parte de cima da tabela. O desempenho do Palmeiras é o pior entre todos os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, quando a gente leva em consideração os confrontos justamente no G7. O Palmeiras aparece com um aproveitamento de apenas 27% dos pontos. Isso porque o Palmeiras acabou vencendo o Bragantino, empatando com o Botafogo, mas perdendo para Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Verdão que ainda enfrenta o Fluminense até o fim do primeiro turno. 27% foi o aproveitamento de pontos do Palmeiras. Queria destacar o aproveitamento dos concorrentes. Cruzeiro foi aquele que mais pontuou nos jogos contra os times na parte de cima da tabela, 80% dos pontos. Contra 60% do Bahia, 58% do Flamengo, 40% do Bragantino, 33% dos pontos para Botafogo e Fluminense. Só para completar, lembrar que o Palmeiras enfrenta no final de semana o Atlético Mineiro, no reencontro com Dudu. Bora falar agora sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Richard Rios abriu 10% dos seus direitos econômicos para que o negócio envolvendo sua venda no Palmeiras saia. Essa informação foi publicada mais cedo pelo GE, bastante respeitado, e apurando do lado de cá tem uma outra informação. Notícia que eu tenho é de que o Richard Rios não abre mão dos 10% a que tem direito para que o negócio saia. Até estranhei, porque 10% de 30 milhões de euros pedida da Leila equivaleriam a 3 milhões de euros. Por que o Richard Rios abriria mão de tamanha grana, levando em consideração que o Palmeiras já aprovou sua negociação? Só para lembrar que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Richard Rios tem 10%, o restante é dividido entre Guarani e Flamengo. O Guarani tem 13,34%, o Flamengo fica com apenas 6,66%. Hoje a principal proposta para a compra do Richard segue sendo do Zenit. A Roma, o Porto, o Benfica, o Atlético de Madrid e eventuais clubes ainda não chegaram aos 30 milhões de euros pedidos pela presidente alviverde. Você vai, publica o vídeo e aí chega a notícia. A informação que eu queria dividir com vocês é de que o Danilo, volante que foi revelado no Palmeiras e que pertence ao Nottingham Forest, tem grande chance de virar reforço do Botafogo, tá? Fui o primeiro a contar nos últimos dias que o Danilo foi colocado à venda, ou seja, estava fora dos planos do Nottingham Forest. Os representantes do Danilo foram avisados pelo Evangelos Marinakis sobre a necessidade de buscarem um clube para o Danilo. Essa decisão se deu pouco depois de um negócio entre o Forest e o Lyon cair. O Danilo iria se transferir para o Lyon, da França, numa operação de 20 milhões de euros. Fui descobrir nessa quinta-feira que esse negócio estava casado às transferências do Igor Jesus e do Jair do Botafogo para o Forest. Imaginem que Botafogo e Lyon são interpretados nesse negócio como uma coisa só. Então, o Botafogo e o Lyon, o grupo do Textor,
A Eagle negocia o Jair e o Igor Jesus para o Forest e recebe, e o grupo, os times do Textor recebem jogadores. Um desses atletas seria o Danilo. Mas a Federação Francesa, que devolveu o Lyon à primeira divisão depois de uma decisão inicial de rebaixamento por conta das finanças, a Federação Francesa criou uma série de restrições em relação a reforços. E o Lyon não vai poder contratar jogadores, especialmente nesse valor de 20 milhões de euros. Então, Danilo está de volta ao mercado e, aqui que vem a parte mais importante, o Textor e o Marinax hoje trabalham para que o acordo que caiu no Lyon seja referendado e validado para que ele vire jogador do Botafogo. O Botafogo está perdendo o Gregory por 7 milhões de dólares, jogador que virou reforço do Al Rayyan. O grande ponto é, o Danilo gostaria de continuar na Europa, antes de pensar em vir ao Brasil. Então, se não pintarem propostas da Europa, a tendência é que o Danilo vire reforço botafoguense. Notícia exclusiva que eu queria dividir com vocês, antes mesmo de publicar um vídeo por aqui, tá bom? Preciso falar sobre Richard Rios. Ontem, muita gente estava tratando a possibilidade de a Roma contratar o Richard Rios como algo muito quente, né? Inclusive, a informação é de que a Roma havia chegado a uma proposta de 28 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus, o que contemplariam os 31 milhões, que contemplariam os 30 milhões da Leila. A Leila pede 30 milhões para negociar o Richard Rios. O grande ponto é que o Palmeiras exige 30 milhões de euros fixos, sem bônus. E o pior vem agora. A Leila Pereira, não foi a Leila Pereira quem garantiu, uma pessoa que participa das tratativas me garantiu que a Roma não chegou a 28 milhões de euros fixos. A proposta feita da Roma para o Palmeiras, a melhor, era de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. 1 milhão de euros melhor do que a primeira. Então a Roma começa com 22 fixos mais 3 e sobe para 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. Não vai rolar, porque o Palmeiras considerou a oferta muito baixa. E a Roma já tem negociações avançadas por um outro volante que deve chegar para o lugar do Richard Rios, tá? Deixa eu até pegar o nome do volante. Só rapidinho por aqui, estou pegando aqui nas minhas anotações do vídeo da tarde. Neil El Noaui, sendo comprado pela Roma por 22 milhões de euros fixos mais 3 em bônus. Isso significa então que o Richard Rios não sai? Não, calma. Isso significa que a Roma sai da disputa. O Richard Rios havia escolhido a Roma, até porque conversou com o Gasperini, o técnico da Roma. Hoje ele tem a proposta do Zenit, que na teoria já foi aceita pelo Palmeiras, 30 milhões de euros fixos, ou então ele vai ter de esperar possivelmente por uma oferta melhor do Benfica, que já chegou a oferecer 25, ou uma oferta da Inter de Milão, que havia assinado com uma oferta, com a possibilidade de uma proposta, tá bom? Nicola, não muito tempo atrás, o Danilo disse que se fosse para voltar ao Brasil, ele voltaria para o Palmeiras. O Palmeiras não tem interesse nenhum no retorno dele, sabe dizer algo? Rafael, o Forest pede 25 milhões de euros, embora vá negociá-lo por 20. Dentro do Palmeiras, não tem muita lógica você vender o Rios por 30, ficar com mais ou menos 24 milhões de euros, porque o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos, e gastar praticamente toda essa grana do Danilo. Os caras vão procurar alguém mais barato. E aí até trouxe uma informação ainda durante a live, que o Danilo tem, que o Textor, que é dono da SAF do Botafogo, e o Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, estão trabalhando para que o Danilo, que iria para o Lyon, vire jogador do Botafogo. Nesse momento, o negócio só não foi firmado ainda porque o Danilo resiste. O Danilo entende que seria melhor continuar na Europa. Eu acho que essa questão da promessa que ele fez ao Palmeiras também pode estar pesando, mas se não pintarem propostas nos próximos dias, a tendência é que de fato ele seja anunciado como reforço do Botafogo, tá? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras. Informações que você sabe, tá ligado todos os dias aqui no maior clube do Brasil, o Verdão. Então, rapaziada, já peço a tua atenção aí para você deixar aquele like maroto e inscreva-se no canal. Caso não for inscrito, já vai deixando aí a sua opinião, porque sabemos que é super importante a sua participação neste canal, rapaziada. Um grande abraço para você, a gente vai ficando por aqui, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos tudo para cima, fui.